E aí galera, tudo bem? A gente está aqui para mais um Sexta Pod, e um Sexta Pod totalmente diferente, inusitado, mais light, tranquilo, porque eu tô aqui com dois amigos muito queridos lá de Mato Grosso, parceiros de negócio também, mas com certeza aqui tem uma amizade muito linda, tem histórias legais que a gente vai contar hoje desse casalzão aqui, do Raj, do Benhur e da Isa. Sejam muito bem-vindos aqui em Goiânia. Obrigada. Na nossa loja. Esse é um cantinho nosso aqui que a gente está desenvolvendo, que a gente está criando, que é para amigo. É pra gente bater papo, é pra gente contar um pouquinho do que acontece, pra gente mostrar para as pessoas assim o que é de verdade. E é isso. Benhur e a Isa fazem parte aí dos grandes momentos da nossa vida. Ontem a gente estava até fazendo uma retrospectiva, né, dos nossos melhores momentos aqui. Então a gente tem bastante história legal aí para compartilhar aí com vocês. E eu agradeço pelo convite. Não esperava, é meu primeiro podcast, né, que eu vou estar participando. E o legal é a gente poder contar um pouco da nossa história, um pouquinho do que a gente tem vivido, né, em todos esses anos. E é o que eu estava te dizendo, não só para as pessoas também poderem ter a oportunidade de conhecer o que é o profissional por trás também daquilo que a gente fica mostrando ali todo dia, né? Então tem muita coisa que motiva a gente, tem muita coisa legal que nos inspira, e eu acho que isso é importante para as pessoas terem uma ideia como que a gente constrói, né, tanta coisa, como que a gente cria, né? Então acho que vai ser um bate-papo gostoso aqui hoje. Gostoso, sem dúvida. De uma galera que assim, ó, viajante do mundo. Esse casalzão aqui conhece metade do mundo inteiro. Queria que fosse minha segunda profissão, viajar. Eu ainda não ganho pra isso. Profissionais da viagem, né? E o que gera nisso, ontem a gente até estava visitando alguns decorados aqui, o que gera, falando profissionalmente, um conhecimento incrível da parte de arquitetura do Benhur, que faz um trabalho diferente em mais de 20 países, quase todos os estados brasileiros. Gente, depois vocês deem uma olhadinha aí no Instagram, nas redes sociais deles, é fantástico o trabalho desse cara, é um cara que me inspira, ele me inspira antes mesmo de eu conhecê-lo. Depois eu vou contar como é que a gente fez pra gente se conhecer, como eu fiz para conhecer ele. Mas o trabalho dele é fantástico, eu acho que é isso, é um profissional ímpar por conta do que ele conhece. Isso está muito ligado a essas viagens, ao que eles curtem, que eles amam fazer mesmo. Eu acho que depois da arquitetura, ou talvez junto com a arquitetura, essa coisa de viajar e conhecer países, essas culturas, deixam ele fora da curva. É isso que é. Porque isso eu falo que acho que quem me conhece bem sabe a paixão que eu tenho por viajar. E são duas coisas assim que somam muito, né? Eu desde pequeno, eu brinco aqui quando eu falo por que eu quis ser arquiteto, né? Eu passou pela minha cabeça ser dentista, eu cogitei assim um pouco, né, a parte da medicina. Eu não tinha noção do que era arquitetura, mas eu morava numa chácara com meu pai, e meu pai fazia sempre reforma. E eu gostava de ver a reforma. Eu sentava com minha cadeirinha e ficava vendo o pessoal trabalhar. Que legal. Aí depois eu pensei em ser engenheiro. Aí às vezes eu brinco assim com os engenheiros. Falo, você já pensou se eu fosse engenheiro, cara? Ia ter que ficar lá no sol, trabalhando, acompanhando obra. Deus me livre. Mas aí depois acabei entrando na faculdade de arquitetura. No começo eu quis desistir. Eu não me adaptei, porque eu não sabia desenhar. E no começo você tem que desenhar, o professor te coloca para desenhar uma cadeira, uma mesa. Eu falo, meu Deus, como que isso? E eu lembro que tinha uma menina que sentava do meu lado, que desenhava pra caramba. E aí eu ia desenhar uma cadeira, as coisas que eles passavam, e ela desenhava perfeito, e o meu era horrível desenho. Eu falava, não é pra mim. Eu acho que eu fiquei os 6 primeiros meses, primeiro semestre, eu fiquei pensando em desistir. Depois tomei gosto, comecei a trabalhar com arquitetura, e aí vem as viagens, né? Porque eu tinha um grande sonho de conhecer Dubai. E eu fiz uma viagem sozinho para Dubai, conheci Dubai, fui para o Egito sozinho. Foi minha primeira viagem internacional sem falar inglês. Ainda não falo, preciso aprender, depois tem que lembrar que eu tenho que voltar para minha aula de inglês. Mas eu me viro, e isso foi assim, quando eu conheci Dubai, aquela arquitetura, aquilo ali foi tudo pra mim, assim, foi uma coisa assim que explodiu na minha cabeça. Eu falei assim, eu quero ter um projeto em Dubai, eu ainda não tenho, quase
fechei um projeto em Dubai. Eu tenho um cliente do Rio de Janeiro que estava morando em Dubai. E ele me contatou de lá. Aí ele falou, só que eu quero construir no Rio, eles estão voltando. Aí agora eu estou fazendo a casa deles em Maricá, Alphaville. Então assim, aí depois eu vou contando aqui durante a nossa conversa o quanto essas viagens influenciam, porque eu busco sempre coisas diferentes, coisas relacionadas à arquitetura. Então, por exemplo, eu conheço quase todas as civilizações anteriores com as construções, os incas, os pré-incas, os maias, né, os egípcios. A gente esteve na Jordânia, em Petra. Então, assim, é um mundo maravilhoso, né? A arquitetura, desde antigamente, ela impressiona, né? E tem muitos mistérios, tem muita engenharia por trás. Então, por isso que é uma coisa que está extremamente correlacionada. A arquitetura, que é a minha profissão de paixão, e a viagem, que é o meu hobby, que é a minha inspiração. E uma coisa interessante também é quando vocês se conheceram, né? Isso deu um match perfeito, né? A Benhur e a Isa são noivos e gostam muito de viajar. E aí até acho que firmou mesmo, acho que foi numa viagem, né? Como que foi a história, Isa? Logo que a gente se conheceu, umas semanas depois eu já propus uma viagem pra você, né? Ela foi muito esperta. Ela propôs, achou uma viagem e ela falou, vamos comprar? Eu falei, vamos. Foi na hora, não pensei duas vezes. Foi assim, foi uma aluna minha que trabalhava numa agência de viagem e mandou, tá em promoção, um trecho, era dentro do Brasil mesmo. E aí eu mandei pra ele, falei, você já conhece? Era Porto Seguro, né? A primeira foi pra Porto Seguro. Aí ele falou, não conheço. Aí a ideia era ir pra Trancoso, que é, né, ali do ladinho e tal. Ele falou, então vamos. Então a gente comprou. Só que até chegar essa viagem, faltava 3 meses. Por isso que ele falou que eu fui esperta. E aí depois, dentro desse período, ela mandou mensagem de novo e falou assim, Isa, você não pode perder, eu sei que você já foi pra Cancún. Não, peraí, tem um parênteses aí. A viagem que você se refere foi de Cancún. Aí agora vai entrar. Aí não, Cancún tava longe e a gente comprou Cancún. Então eu não me dei conta, eu acho que a ordem é essa, compramos Cancún primeiro. Era tipo assim, 6 meses Foi depois, assim, eu tava começando com ela. Não. E aí veio Porto Seguro. Ela tava garantida. Tava garantida. Ela tava garantida de namoro, cara. É que ela Ela errou a falou ordem. assim, não, foi assim, é que ela aconteceu antes. A de Cancún também veio, uma empresa maior que comprou e aí sobrou algumas passagens e pra pessoa não perder, ela pegou e mandou pros amigos mais próximos e falou bem assim, tá, tipo R$5.000 ida e volta pra Cancún com tudo, paga o casal. Então como que não vai? Era 5 dias. Nossa. Só que Cancún aconteceu antes de Porto Seguro, é por isso que você tá falando, né? Foi tipo em um mês tinha pra você ir pra lá. Então quem tava com passaporte, tudo em dia, conseguiu ir. Agora acho que eu lembrei, eu sou péssimo com data. Isso. Então a nossa primeira viagem junto foi pra Cancún. Foi pra Cancún. A gente comprou a primeira de Porto Seguro, mas acabamos indo pra Cancún. Mas a estratégia Não, mas segue é a isso que eu mesma, falo. né? Olha a Comprou uma estratégia viagem dela. mais pra Homens, frente. cuidado. Você achou Eu tô ruim, começando né? o relacionamento. Aí ela vai, sabe que eu sou apaixonado em viagem, achou lá umas passagens lá, falou, vamos comprar, vamos. Eu não pensei na data. Quando eu fui analisar, tipo, tinha uma pra 6 meses e tal. Tipo, Era 3. nossa, fez um contrato ali. Foi super inteligente, cara. É a mulherada empoderada, meu amigo. É isso, tem que dar um passo na frente. E assim, tem muita coisa também legal, porque eu na época, eu tenho hérnia, né, na coluna e tal, então, e ela tem um estúdio de pilates, né? E cara, a gente começou a conversar e ela, você tem que fazer pilates, não sei o quê. E aí é o momento que tudo começa a dar certo, né? Porque eu realmente comecei a fazer o pilates com ela, a gente teve essas viagens que a gente acabou marcando. E ela gostava muito de questões de natureza, só que eu tinha minhas limitações, né? Eu tinha muita dor e tal, isso me incomodava. Foi um período até chato para mim, porque na própria arquitetura isso começou a me atrapalhar, isso me deixava assim como se fosse com uma depressão e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí comecei a fazer o Pilates com ela, conversando muito com ela, cheguei de ir numa psicóloga e tudo. E aí as coisas começaram a mudar de rumo. E eu comecei a enxergar que, tipo assim, eu não podia me afundar aceitando aqueles diagnósticos médicos que me falavam que eu não podia fazer isso, aquilo. E aí começou a vir as viagens. Então tivemos a viagem para Porto Seguro, para Cancún.
E aí depois começaram as aventuras, né? Que aí foi um outro marco, assim, outra coisa que virou uma chave para nós. E ela é muito parceira, aquela pessoa que se tiver que dormir em barraca, a gente dorme, se tiver que dormir num hostel, a gente dorme, se tiver que pegar um ônibus caindo aos pedaços, né, de um país para outro, a gente faz. E, cara, e deu super certo. Assim a gente tem colecionado aí muitos momentos e é assim, um mais lindo do que o outro, em diversos lugares, cara. Nossa, que legal. É legal ouvir isso. Eu lembro quando a gente se conheceu, aí logo depois a gente fez uma viagem juntos. Também. A gente fez uma viagem um pouco depois, né, de bater o primeiro papo, e a gente foi para Jericoacoara, né? Lembra? E a gente é engraçado de poder observar hoje o tanto que amadureceu isso também, sabe? Porque eu lembro bem assim dos nossos papos, a gente falando de profissional e só trabalho e tal, não sei o que, e agora veio vocês falando assim, olha, mas a gente divide os momentos, a gente faz isso. É bacana demais ver o relacionamento amadurecendo, né? Porque vocês são um casalzão, cara, que eu admiro pra caramba o tempo todo, desde sempre, assim. A gente voltou de lá, lembro bem que a gente voltou de... Na verdade, voltou até com um trato, né? Que a gente ia fazer um casamento juntos. Né? A gente tratou lá. Que vai sair agora, ano que vem. Na verdade, a gente quase foi, né? A gente quase casou. A gente quase comprou tudo pra casar em Maldivas, tava arrumando e a Bárbara descobriu que tava grávida. Isso. Mas o da Bárbara foi numa vinda nossa pra Casa Cor, né? Por isso que o que você falou é verdade. A gente teve momentos aqui, a gente se conheceu, não sei, tem 2 anos, 3 anos? Não, acho que tem uns 3 anos, né? Foi antes da pandemia. 3 anos. Mas o legal é que todos os encontros nossos, eles foram construtivos demais. Então foi uma amizade que foi se construindo. A gente se conheceu, teve a questão profissional que eu acabei chegando até você, depois você vai contar aí como foi a estratégia sua, né? Que eu tô sabendo que teve uma estratégia aí. Aí, nosso encontro em Jeri, eu lembro muito bem, a gente estava tomando um vinho lá não lembro o nome do parque lá, que tem lá na Lagoa de Jeri, lá na Lagoa. Hibiscos, né? Hibiscos, acho que é Hibiscos. Depois vocês, desculpe se eu estiver errado, que eu sou péssimo com o nome. E na Lagoa lá, a gente conversando e tal, você falou assim, Raj, por que você não abre a Raj Interiores? Por que você não trabalha com interiores? Para quem não sabe, ou para quem não me acompanha há muito tempo, eu tenho 13 anos de mercado. E eu falava que eu não ia trabalhar com interiores. Eu simplesmente louco, né? Fora da curva. A maioria dos meus colegas, dos meus concorrentes, eles trabalham com interiores e são fortes nisso. E eu quis fazer diferente. Eu sempre gostei de arquitetura, então eu sempre busquei trabalhar na melhor planta, no melhor projeto, nas fachadas e falei, vou focar só nisso. Eu acho que esse foi um dos segredos para dar tão certo. Assim, o nicho, eu foquei naquilo. Sim. Então, assim, meu perfil é só isso. Mas naquela conversa, a gente falando de interiores, eu falei assim, seria bom, porque isso ia compatibilizar melhor, isso ia deixar as coisas não só por fora, não só a planta com a minha cara, mas também ter um toque, né, na parte de interiores. E aí surgiu a ideia, foi a sementinha que você plantou. E isso eu admiro em vocês, né, porque eu vejo você como um grande empresário e tudo mais. Então eu falei assim, cara, eu vou encarar isso. E de lá para cá, o Interiores cresceu muito. O nosso Interiores hoje veio um pouco antes da pandemia para cá, ele só vem ganhando força. E aí eu criei um Instagram separado. Não está, né, como o Raj Arquitetura ainda, porque ali no outro acho que eu tenho já uns 8 anos de Instagram. Mas foi um marco ali, foi o começo de tudo. E aí na outra viagem que a gente teve na Casa Cor, que a gente veio aqui, inclusive conheci a estrutura da Di Fratelli, que você falou, eu vou abrir a loja da Di Fratelli aqui. Foi quando você, a gente estava em Brasília, na lancha, aí a Isa falou assim, você tá esperando uma barbarinha. Ela enjoou, né? Passei mal o dia inteiro. Uma barbarinha. E a Isa já cantou a bola. Eu falei, não, acho que não. Mas depois eu fiquei pensativa. No final do dia, quando eu cheguei, eu fui à farmácia, porque eu tinha passado o dia inteiro enjoada. Fui à farmácia comprar um remédio. Falei, vou comprar um teste. E aí deu positivo. E eu acertei até o nome. E acertou até o nome, que é a nossa Bárbara. Segunda-feira, 7 horas da manhã. E cada encontro tem
tem um pouquinho disso, né? A gente como amigo, poder realmente admirar, não só admirar o trabalho um do outro, mas também contribuir com algo. E nessa viagem de agora, que a gente está passando por aqui de novo, que mais tarde a gente está embarcando para outra aventura, também, mais uma vez, plantou mais uma sementinha. Mas essa eu não vou falar ainda o que vamos deixar amadurecer a ideia. Mas assim, são sempre encontros que somam, né? Que contribuem. Lá na frente a gente vai lembrar, vai falar assim, lembra que você deu essa ideia pra gente fazer isso, aquilo? Então isso é legal. É muito gratificante ter amizades assim que fazem você, que te ajudam a construir algo, né? Crescer. E aquela amizade de verdade, né? Não interessa o tempo, às vezes a gente vai se falar, né? Dias. Mas nós nos comprometemos que essa semana a gente vai colocar alarme no celular. Nós vamos mandar mensagem pelo menos 3 vezes por semana. Então, porque a gente trabalha demais. Esse cara trabalha muito, Isa também. É a nossa pegada, é a nossa maneira, mas não muda nada. Pelo contrário, parece que quando a gente tá junto, nós sabemos tudo o que aconteceu. É igual amizade, que você fica sem ver o amigo e quando você vê, parece que tá sempre ali, né? Exatamente. O que eu mais curto é ver assim, que cada vez que eu sento, a gente bate um papo, você tá contando as coisas que estão acontecendo, eu vejo assim os degraus subindo, sabe? Os degraus subindo e proporcionalmente assim, a Rádio Arquitetura lá em cima, fazendo coisas maiores em lugares inusitados e cada vez mais. E isso é o trabalho, né? É o fruto a gente planta, uma hora a gente colhe. Demora, o tempo do homem não é o tempo de Deus, né? O tempo de Deus também é diferente. Então, as coisas vão acontecendo na vida da gente, né? Talvez não na velocidade que a gente sempre gostaria, mas as coisas vão acontecendo com o tempo e tal. Acho que depois que a Bárbara nasceu, mudou um pouco a minha percepção dessa coisa do tempo. Eu sempre fui muito apressado, eu sou apressado até para caminhar. Então, assim... E eu que luto para acompanhar. Eu gosto de caminhar rápido, eu gosto de fazer as coisas assim. Acelerado. Mas aí, agora que eu vi que a minha filha nasceu e de repente ela tem 1 ano e meio, eu quero desacelerar as coisas. Eu não quero que elas andem tão rápido. E aí que você entende essa relação mesmo de tudo que passa na vida da gente, né? Então, assim, são coisas que estão acontecendo, eu fico fã demais. Tenho certeza que a gente vai estar junto em negócio, em parceria, em outras viagens lá na frente. E eu vou estar sempre aqui, sempre, cara, sempre para vocês aqui, para o que der e vier, sabe? Porque são meus amigos de coração. E estar nessa mesa aqui com vocês é bem diferente, sabe? Do que normalmente um Sexta Pod Então, vamos embora. Engasgou um pouquinho a garganta aqui, porque eu lembro de muita coisa que a gente passou, né, muito perrengue, e faz parte, né, da vida, faz parte dos negócios. Aproveita e conta aí, então, como foi, a gente precisa conhecer. Cara, eu soube por cima, assim, mas quero ver. Vamos falar profissionalmente. Ben-Yuri é um cara, ele acabou de comentar que ele só mexia com arquitetura, então ele não mexia com interiores. Só que teve uma época que, quando se lançou os condomínios novos lá de Cuiabá, os florais, né? A gente entrava nos condomínios e tinham ruas que você tinha 6, 7 placas da Rádio Arquitetura. E era absurdo. Teve uma época assim, até hoje, na verdade, claro, muito mais hoje, mas quando esses condomínios lançaram, ele tinha um poder de arquitetura dentro deles que era fora da curva. Então você entrava lá dentro, de 20 construções, 10 eram do Rádio. E aí a gente tentava entrar em contato com ele, ligava, tudo bem, o escritório e tal. Não, mas olha, eu só mexo com arquitetura, eu não mexo com interiores, eu só faço isso, meu negócio é esse. Eu não então, visito loja, não frequento aí a gente loja. Convidava ele, mas olha, venha conhecer a loja e tal. Na verdade, falar mesmo com ele, eu não falava com o pessoal do escritório. E ele realmente ele não ia nas lojas, a gente não via ele nos eventos, tal, ele sempre foi muito reservado. Na verdade, é uma questão assim muito pessoal mesmo, ele é reservado até hoje. Eu sou assim, é difícil... você falando é exatamente aí o ponto. Eu não trabalhava com interiores. Eu sempre botei muito a mão na massa no escritório, todos os processos ali, eu estou trabalhando junto. Então, muitos fornecedores iam nos condomínios, viam, me ligavam, eu quero te oferecer tal coisa e tal. Eu assim, primeiro eu não tinha tempo, né? Sempre foi complicado eu arrumar tempo para ficar saindo, etc. Tal. E outra, meu jeito, minha forma de ser era essa. Eu não gostava de ficar indo em loja, em eventos. Até hoje eu sou assim.
entendeu? Às vezes quando tem alguma coisa hoje, eu peço para alguém do escritório ir lá, prestigiar e tudo mais, mas assim, é difícil isso, acaba sendo uma coisa que é minha, tanto até no meu relacionamento com a Isa é assim, a gente tem um momento que eu deixo, ela tem um espaço dela, eu tenho um espaço, e então me lembro exatamente quando vocês tentou falar comigo, tanto é que eu tinha uma conversa com você também, teve uma conversa, tava salva no celular. E aí o engraçado foi isso. Agora continua aí que eu quero saber direito como que foi essa questão. Aí beleza, mas a gente tinha que acessar o cara, porque ele conhecia os clientes, e os clientes, muitos ainda não tinham interiores, não tinham um profissional de interiores e tal, para pelo menos a gente ter o primeiro contato. Eu chamei todos os meus vendedores, sentei numa mesa e falei para eles, olha, eu preciso conversar com o Benhur, por favor. E aí eu gerei Lançou um desafio. Eu lancei um desafio pra galera. Eu falei, olha, quem conseguir trazer o Raj vai ganhar um prêmio, um bônus, né? E aí eu lancei o bônus na mesa lá. Falei, ó, quem trouxer o cara pra conversar vai ganhar R$1.000. Foi exatamente assim. E uma viagem. E uma viagem, isso. E uma viagem pra Casa Cor de São Paulo. Porque era muito difícil, gente. Sério, era difícil. Os meus 4, eu tinha 4 vendedores na época. Os 4 falaram assim, não, cada um já começou a olhar o Instagram, viu quem é que conhecia ele e tal. E a galera começou a ir atrás. Foi engraçado. E aí o Bruno, que é um grande amigo nosso. Que virou amigo meu também. Isso, amigo do Raj. Foi o que conseguiu. Ele tinha um cliente do Raj que era amigo dele e ele conseguiu descobrir. Igual a Isa foi estrategista, seja complicado. Ele descobriu que o Raj ia na obra, o amigo dele avisou e aí ele me pediu carona, eu levei ele até a porta do condomínio, lá no Florais da Mata, se eu não me engano, lá em Cuiabá, foi, né? Não, na verdade foi assim, ó. Eu tenho um cliente que é amigo meu, né? A gente tava fazendo a casa dele, ele tá inclusive terminando lá no Florais da Mata. Florais da Mata, isso. E o Bruno é amigo dele também, né? E um belo dia eu marco a apresentação no escritório com esse cliente e chega o cliente e chega o Bruno junto. Aí foi, eu levei esse. E ele sentou, ouviu a apresentação quietinho. Aí no final ele levantou e falou assim, ó, sou o Bruno de Fratelli, queria te fazer um convite para você conhecer a loja e tal. Eu falei, tá, não sei o quê. Aí, poxa, aí começou. Então foi num, sabe, foi a oportunidade ali, assim, foi de mestre ali, cara. Foi atacado. E ele com certeza soube conduzir muito bem, né? Porque assim, você já tinha sido convidado. Então não era o convite, né, que faltava, era realmente assim, às vezes ter essa vontade, ter esse afinamento, né, uma coisa pessoal também. Exato. Porque você, como você falou, você é uma pessoa reservada, então não era uma questão de negócio, às vezes você ter algo pessoal que te leve também, uma energia que a pessoa traga até você, que foi isso, eu acho que te levou mesmo a aceitar o convite dessa vez. O Bruno é um vendedor ímpar, né, cara? Ele carismático, com aquele jeito dele. Exato. É um cara muito, muito massa. E aí, logo depois, a gente teve a oportunidade de fazer seu escritório, né? Aí a gente... Eu conheci a loja, aí a gente teve... Pouco tempo depois, eu já estava trabalhando num projeto de interiores com a Bianca Parra, que era a minha parceira até então, porque eu não tinha interiores no escritório. A Rafa Faria, a Bianca, e depois de um tempo eu tive parceria também com a Rafa Lima. Então, por isso que aí eu volto e reforço. O interiores, quando a sequência que eu dava era com parceiras, nada dentro do próprio escritório. Mas aí eu estava nesse processo de projeto e tudo mais, aí eu conheci a loja, eu gostei muito. E aí, né, tive o prazer de fazer lá com vocês toda a parte do escritório, mas que está até hoje lá. Para quem já foi lá, já viu, já conhece o espaço. E daí, né, obviamente começaram a fluir. Exatamente. E não só, aí volta o que o Diego estava falando, e não só na questão profissional que a gente começou a ter esse vínculo, mas aí a gente foi, eu não lembro qual foi a primeira oportunidade que a gente saiu, que você conheceu a Isa. Foi lá em casa, eu acho. Não foi uma quinta do vinho? Não, acho que você fazia as quintas na Difra lá. Começou assim, a gente encontrava... E logo depois teve a festa de noivado de vocês, né? Assim, também, que coincidiu de ser num prédio lá. Verdade. E assim foi indo, foi tudo muito natural. É o que eu falo, gente, os grandes momentos a gente sempre tá junto. Inclusive as quintas que você fazia na Difra é legal, porque eu por exemplo, eu não ia em loja, eu não ia em eventos.
Mas aí, eu não sei, não é a mente brilhante deles aqui. Vocês faziam a quinta na Difra e vocês, bom, vem tomar um vinho, então vamos conversar, hoje vai ter uma macarronada aqui, alguma coisa assim. Aí eu chegava lá, ou na verdade era assim, ó, eu lembro que antes, eu chegava mais tarde, né? Mas aí já tinha mensagem no meu celular, Carlos Salles, né? Eu lembro que ele chegou antes, né, nesse primeiro evento da Di, e falou, pô, bem, vem pra cá, pô, faz tempo que eu não te vejo. E o Carlos Salles é um arquiteto que eu admiro muito, eu sempre falo pra todo amigão, mundo. né, Um amigão, ele era meu veterano, né, na faculdade. E aí ele fala, pô, vem cá, eu tô aqui, vamos conversar. Aí eu acabei indo. E aí, cara, ficava um bate-papo descontraído e tal, revia os amigos ali da profissão e tudo mais. E aí depois teve a outra, depois fizemos na sua casa. Foi. E assim foi indo. Aí depois marcou uma viagem. Eles trabalham também demais. Eu vejo que vocês também não viajam, vocês toparam fazer uma viagem com a gente. E foi uma viagem meio, Foi massa. tipo... De última Não foi hora, assim, né? chegar no avião lá, em Jeri, descer, ir pro hotel, ficar no hotel. Não, eles entraram na aventura. A gente alugou o carro, a gente chegou à noite lá nas dunas, né? Chegamos à noite, Cara, o hotel pé na areia, teve o Sim, jantar, pé na teve um areia. jantar nosso lá que foi maravilhoso, porque a gente trocou de hotel lá. E aí a gente falou, não, vem pra esse hotel aqui. Aí a gente pegou e teve um jantar lá com musiquinha ao vivo. Música ao Lembra que a vivo. lua tava A lua ali? magnífica. Espetacular aquela Lindo. música. Não, gente, eu nunca tinha O céu ficado... estrelado, assim. Eu nunca tinha ficado dias assim. E que a Bárbara até achou que você não ia gostar, porque ele era bem É, pé na porque- areia, né? Tudo Não, assim, eu né? falava assim, gente, olha, só vou já deixar claro pra vocês, pra ninguém estranhar, Diego não gosta de praia. E ele não desconecta, né? É. O Diego tá sempre ali ligado, como ele falou, ele gosta de tudo muito acelerado. Aham. E aí, quando chegou lá, não dava, era de verdade, tinha que andar descalço, porque Descalço. não dá nem pra andar Aí, de chinelo, é. porque é muita A areia. cidade Areia A entra cidade na inteira. farmácia, na tudo. Então, nós passamos 4 dias andando descalço o Foi. tempo todo. Mas foi muito gostoso. Nossa, E foi muito bom. foi muito bom. Acho que tudo que a gente fez lá foi legal. E só pra corrigir, não é que eu não gosto de praia. Não é isso. É porque eu não tinha a conexão mesmo, Você sabe? não se desconectava com o Exatamente, trabalho. esse lance de poder se desligar. E essa foi uma viagem que foi bacana, que a gente conseguiu realmente curtir aquele espaço de tempo lá. Jeri é maravilhoso, né? Aqui Teve tem uma energia, lembra do assim. pôr do sol na duna? Ah, na Eu duna. lembro. Nossa, a gente foi naquela duna com o cara, ele levou a gente escondido Ele no levou final da Que nem tarde, a gente podia. podia subir na Sim, duna. Podemos nem falar o nome podia. dele. Ele levou a gente numa duna lá que eles não costumam subir. Cara, o pôr do Um sol. pôr do sol lindo. Sensacional. Aí, escutando música. Mas energia Sim, ímpar, não, né? Parece nossa, muito vintage. legal. Que Saudades sente com as reclamação. perto de Deus. Saudades com Saudades. exclamação. A vida é maravilhosa, né? Tá certo? Foi a É, trilha sonora da viagem. Foi muito bacana. Então, assim, esses momentos assim, nós vamos levar pra vida inteira, né? Logo depois, a Bárbara engravidou. Aí A gente já tava programando programando viagem outra. A gente tem um grupo. Nosso grupo chama Próxima Viagem. Próxima Lembra que a gente Viagem. criou Próxima que era Viagem, Próxima tá Viagem. que era pra ser rápido, né? É. E lá foram 2 anos já. Mas vai ter Mas a mais gente quando tentou, tentou, agora agora a vocês, próxima, mas é ó. que aí veio a Barbarinha, então esperaram ela crescer um pouquinho, a gente já ela vai, já vai vai junto na próxima. Agora ela vai ser a daminha. É, Bárbara famosa. verdade, nessa viagem aí, que não pode falar o destino ainda. Não pode, é surpresa. É. Surpresa. E agora falando um pouquinho de profissional. Como é que tá o escritório? Conta quais são, assim, os próximos passos. Novidade aí que a Isa agora também tá dentro do escritório e tal. Começou a se apaixonar por arquitetura. Isa, que é fisioterapeuta e Conta um trabalha pouquinho, já há Isa, muitos anos, né? Tem um estúdio de pilates. Eu também tô há 13 anos. Formei em 2010. Então eu tô. Mas com Pilates eu tô há 8 anos com Pilates. O meu espaço eu abri tem 6 anos. E Trabalha com um público bem trabalho, legal, né? eu muito trabalho, gostoso. meu público maior hoje é o idoso, né? Então, assim, eu sou apaixonada pelo meu trabalho, por eles, né? Dou maior atenção, faço tudo com carinho, com amor mesmo. E é aquela coisa, né? Graças a Deus, sou muito paciente, porque tem que ter, né? É. O idoso requer uma atenção diferenciada, né?
de tudo, assim, né? Eles repetem muita coisa, então, assim, eu sempre tenho a paciência de explicar tudo de novo, não tem problema. Então, eles me contam as histórias várias vezes, eu escuto a mesma história várias vezes e sempre dou aquela importância. E acabou que nas sextas-feiras, para quem tem estúdio de Pilates, sabe como é, né? Tem gente que trabalha até sábado e tal, mas, assim, eu ia até sexta à tarde. E aí... o público da sexta à tarde é um público que faltava muito. Já começa a ir pro rap, ou viaja, sei lá, vai fazer uma viagem curta, alguma coisa assim, então acabava faltando muito. E eu deixava a minha agenda para eles, né? Claro, né? Se tinha aluno marcado. Só que começou a ter muita remarcação. Então, eles desmarcavam muito. E aí eu tinha que puxar para o restante da semana para poder repor essas aulas e tal. Então eu comecei a ver que não estava tão viável eu ficar com essa tarde livre para atendimento que não estava vingando tanto, né? Sim. Aí foi quando a gente conversou, eu e o Benhur, e a gente viu, eu falei assim, eu posso... Ele estava precisando de ajuda na parte financeira, principalmente para organizar isso. Eu falei, então vamos juntar o útil ao agradável é contar dinheiro. Porque a Isa no saque lá, que faz a parte de cobrança. É verdade. No início foi assim. Isa tem sangue de italiano, então. Eu falei assim, pra mim, os meus eu não gosto de cobrar, mas o dele, né? Eu falei assim, vamos tentar. Então, aí no início eu comecei cobrando, mas tava um pouco distante pra mim, assim, né? Pra fazer isso. Então... você me deu um outro setor, né? Eu virei da parte financeira da Raj. Então, o que acontece? Eu trabalho até meio-dia na sexta-feira, depois a gente vai pra academia, como a gente sempre faz, e depois à tarde eu tenho livre para cuidar da parte financeira da Raj. Então, montamos um grupo, eu, ele e a outra arquiteta que trabalha com ele, a Kelly, e a gente organiza agora, nós três, eles mandam... Para fazer isso, né? Isso, mandam todos os assuntos durante a semana, eu vou olhando aquilo durante a semana, mas eu dou um feedback na sexta, então eles sabem, aí na sexta a gente coloca os pontos tudo ali, tudo em dia. Legal. E tem funcionado, né? Na verdade, não só também na parte... Hoje ela está me ajudando na parte financeira da Raj, mas a gente tem também outros planos e tudo mais. Mas assim, até fora disso, ela acaba começando a entender um pouco de arquitetura, porque às vezes convive ali, né? Às vezes a gente reúne na casa de alguém e tal, aí fica aquele papo de arquitetura e tal, então não tem como não fugir. Começar a entender um pouco do assunto e a gostar também. E além da parte... eu acho que isso já vai de um casal também, né? Além da parte que você tem ali, que às vezes está te ajudando na empresa, te ajudando a organizar as coisas, o lado mais importante também é a força que te dá naqueles momentos que você precisa. Porque a gente, em vários momentos que eu passei também, como eu falei, né? A questão há 3 anos atrás, acho que é mais que isso um pouquinho, eu tava com aquelas crises de dores por conta da lombar e tudo mais, que eu tava querendo largar de tudo, ela me ajudou muito nisso. Foi paciente, conversou, falou que eu não precisava ter medo, porque até então eu ia passar por uma cirurgia na coluna. E olha só, se você pega e aí começa a ver, vai lá no perfil e vê as coisas que a gente faz, você fala, não, ele tá de brincadeira, essa coisa da coluna é só a cabeça dele. E não é, o problema tá lá. Ele é um problema que ele não reverte, né? Ele tá ali, supostamente ele é degenerativo, ele vai piorando. Só que eu travei ele no momento. Hoje eu falo, hoje ela conseguiu mudar essa cabeça minha. Antes, o Benhur ele se autocondenava. Ele é um problema degenerativo, sim, hernia de disco. Porém, tem muita coisa para se fazer, né? Ele não vai curar de uma hernia de disco, mas eu posso dar qualidade de vida para ele, entendeu? Então, assim, por que não fazer as coisas? E ele tava num momento semi-depressivo ali, numa depressão inicial que ele falava assim, eu tenho um problema, então por que eu vou por que eu vou fazer isso? Na verdade ele queria fazer tudo, né? Entendeu? Mas aí é que nem assim, ele queria viajar, mas ele não cuidava da própria saúde. Então assim, porque ele falava
falava, eu não sei se amanhã eu vou estar podendo fazer isso, então hoje eu quero fazer. Esse é um dos motivos que eu comecei a viajar igual Aí eu lá com N alunos, imagina, principalmente os idosos, né? Quase todos têm degeneração. Sim. A maioria, 70%, 80% tem hernia de disco também. Aí eu mostrava pra ele, eu falei, olha, a pessoa tá com 80 anos e tá vivendo bem. E não é só chegar aos 80, né? É chegar com qualidade, isso. Então, assim, você falou que você tem um paciente de 89 anos, 86. 86. Ele é o mais velho no É o estúdio? mais idoso meu, tem 86, é Jehan. Você Então, vê, às uma vezes faz gracinha. exercício, alongamento melhor do que Com certeza melhor que eu. Com certeza melhor que o Diego. Com Com certeza melhor que o Diego. Vou fazer um alongamento na academia. Com certeza melhor. Vamos fazer um classinho, então, Então, né, por isso que eu Jehan? falo, Olha aí. essa, além, agora ela me ajuda no financeiro, mas tem toda uma história ali que foi me fortalecendo e tudo mais. Foi uma somatória, né? E aí eu vejo que assim, se eu for traçar uma linha dos 13 anos, a partir do momento que eu comecei a equilibrar mais as coisas, porque até então eu só trabalhava e reclamava de dor. Fazia minhas viagens ali, mas com bastante limitação. Me condenava, aquilo ali me machucava muito. Aí no momento que eu comecei, a gente começou a namorar, a gente ficou junto ali, começou as coisas fluírem muito melhor. E isso parece que minha carreira fez isso aqui, mais ainda, entendeu? Então, essa ajuda é legal. E assim também para ela, Assim, eu também, de uma certa forma, incentivei bastante ela a melhorar o estúdio, a gente fez um projeto lá para ela, aos pouquinhos ela foi arrumando. Então, assim, é uma soma, acho que é isso que é legal no relacionamento, quando você tem pessoas que junto, se né? ajudam, né, a construir as coisas. Então hoje o escritório, além do interiores que eu contei, que surgiu daquela sementinha que você plantou, que tem a Amanda ali, principalmente cuidando de toda a parte de interiores, tem a Kelly também desenvolvendo projetos para fora, o escritório só foi aumentando. E assim, gente, como eu falei, né, eu sou uma pessoa muito reservada, tanto na parte pessoal, assim, às vezes eu gosto de ficar sozinho, eu não gosto de ficar onde tem, não fico frequentando muito lojas e tudo mais, na minha ali, profissionalmente falando, tô sempre na minha. Para trabalhar comigo, eu tenho que confiar muito, eu tenho que realmente, sabe, para poder falar, não, beleza, eu tô com alguém aqui que eu confio. Então sempre foi difícil eu contratar alguém, eu ter alguém ali do meu lado, eu ter uma equipe grande, por exemplo. Aí foi tudo aos poucos. E, cara, é engraçado, você pegar os 13 anos de mercado que eu tenho, eu fui ter estagiária, que foi a Kelly, minha primeira estagiária, que a gente brinca. Eu fui ter estagiária, sei lá, depois de 9 anos, eu fazia tudo. Trabalhava de madrugada, virava noite e tal. Então, por isso que tudo concentrava ali na minha coluna, tudo ia pra ali. Então, assim, não tinha qualidade de vida. Mas, obviamente, tudo isso foi um processo que eu acho que eu tinha que ter passado. Porque isso construiu o que é o Raj hoje. Então, assim, trabalhei muito, virava à noite, fazia tudo. Eu brinco hoje com eles. Às vezes eles estão fazendo lá relatório, fazendo os memoriais. Aí eu falava assim, chato, né, fazer isso. Eu fiz isso por 9 anos, sozinho. Aí era eu, a Stephanie, depois chegou o Lucas, engenheiro, que também tem uma história legal, que ele fala, pô, eu quero trabalhar com você e tal. Eu fazia acompanhamento de obra, né? Mas assim, falando aí há uns 8 anos atrás, eu fazia projeto, fazia todos os relatórios, tudo que tinha que fazer, fazia as imagens e eu acompanhava a obra ainda. Só que assim, eu tinha 5 obras, 6, 7, quando chegou a 20 obras, eu falei, epa, tá complicado. Aí entrou o Lucas. Eu ia lá no condomínio, tava ele na porta da obra me esperando. Aí eu falei, esse cara é louco, cara, esse cara quer aqui. Eu quero trabalhar com você e tal, mais um chegando. Aí foi assim. Aí eu passei uma obra para ele e tal, hoje ele tá aí, cresceu bastante. Tem muitas obras, trabalha com muitos arquitetos. E eu acho legal isso, você soma na vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas aí foi, gente, foi por muito tempo assim, eu, Lucas e Stephanie. Lucas parte de obra, eu e Stephanie só de projeto. Aí depois veio a Kelly como estagiária. Aí depois foi chegando cada um. Aí eu fui vendo que tipo não dava para concentrar mais tudo comigo, né? Até porque a gente estava crescendo. Aí veio a pandemia, aí vem a questão de eu começar a fazer projeto fora. Pensei que o São Paulo
E, cara, eu achava que São Paulo era extremamente difícil fazer projeto. Olha o tamanho da cidade, o quanto profissional que não tem. Pelo contrário, a gente foi super aceito em São Paulo. É o segundo estado que eu mais tenho projeto. E aí veio a necessidade de mais gente. Então aí veio o Matheus, veio a Isa, teve o Gabriel, a Marina. Foi vindo muita gente entrando no escritório. E assim, só que essa foi a sempre sacada aquilo, da pandemia, a né? questão de eu poder confiar. Não era qualquer um, nunca fui de ter vários estagiários. Tanto é que hoje a gente chegou o momento de não ter estagiário, a gente só tinha arquitetos mesmo no escritório. Sabe o que é o melhor? Eu crio um vínculo com os clientes que é muito gostoso. Eu falo assim, eu falo abertamente para quem senta comigo para fazer um orçamento. Eu falo, falem com os meus clientes, conversem com eles. Vai lá na obra e entra. 90%, gente, recomendo o meu trabalho. Sim. 10% não. Aí eu brinco assim, se você bater na porta dos 10%, o azar foi meu. Mas assim, 90% recomenda. Eu não consigo agradar todo mundo. Mas faz parte do processo. Mas é um vínculo Qualquer tão negócio, gostoso. né? Então você pega assim, você pega o cliente lá da Argentina. Gente, eu tô louco para ir para lá, para visitar a obra dele, para ver aquilo ali acontecer, porque são processos que constroem mais ainda, solidificam mais ainda a minha profissão. E não é pensando nas questões só financeiras. Ah, eu quero atingir o mundo, eu quero chegar. Cara, a primeira coisa é o prazer de poder falar assim, cara, eu fiz um projeto na Argentina, fiz um projeto aqui, fiz um projeto nas Ilhas Canárias que eu era louco para conhecer. Não sou louco para conhecer. Ainda não tô. Por conta dos vulcões que tem lá, sou apaixonado por vulcão. Então, assim, isso motiva demais. E como eu falei, né, o meu grande sonho lançado assim na arquitetura é fazer o projeto em Dubai. Vai acontecer. Já vai acontecer. Já. Ainda mais que o Dubai hoje tem uma ligação fortíssima. Coloca a com o legenda aí Brasil. em inglês, assim, eu quero fazer o projeto em inglês, em Dubai, Dubai. assim, para Por favor. o pessoal dos Emirados, né, entrarem em contato com a nossa equipe. Mas realmente Dubai está tendo uma ligação com o Brasil muito grande. Produto. Né? Muitas marcas brasileiras. Muitas marcas abrindo brasileiras, lá, a gente né? sabe, ó, Tem uma aceitação muito legal. Exatamente, a Breton em março. Eles admiram muito o trabalho da gente. Demais, demais. A Breton em março vai abrir uma loja lá gigantesca, assim, a maior que as do Brasil e tal, por conta do relacionamento. E assim, é um lugar que está explodindo, precisa de profissional, né? Gosta da arquitetura brasileira, tem aquela parte da pegada deles, mas eles gostam muito de arquitetura internacional, então tem muito hotel, muito prédio de investidor lá agora e tal. Eu acho que vai ter muita oportunidade pra gente chegar lá. Tá muito mais perto, né, gente? Hoje a rede social deixa você perto de qualquer lugar. Isso. Aí o segundo passo é a comunicação. Olha o tanto que é importante, galera jovem aí, ó, quando a gente fala, o pai fala, estuda inglês, meu filho, faz isso, faz. Eu, cara, tenho uma dificuldade enorme com a língua também. E eu acho que quem tem a facilidade, você vê que Isso é né? contribui muito. Contribui. Mas tem como a gente tem o intérprete e tal, tem como fazer, né? Tem que dar jeito de fazer acontecer. Com certeza já tem Raj em Dubai aí, né? E a gente ainda vai fazer uma viagem junto pra lá pra ver essa obra. Com certeza. Isso aí. E aí, Isa, nesse meio todo também acaba entrando um pouco nesse mundo das obras também, porque vai visitar cliente, aproveitam as viagens, Sim. às vezes para visitar cliente, né? Uma coisa e Igual a outra. Brasília, né? Brasília, a última viagem nossa aqui, que a gente fomos para Veadeiros, no último dia, paramos em Brasília para conhecer uma cliente, ver o terreno dela. Aí eu fico vai começar a construir, então. Mas são Já tá poucos os junto clientes nesse que eu universo. conheço de fora, né? Hoje a gente tem, sei lá, já perdi a conta quantos projetos a gente fez em diversos estados do Brasil. Se eu for contar quantos clientes eu conheço pessoalmente, desses de fora, acho que não passa de 10. Nossa. Então assim, mas para você ver como é importante, né? São muitos pontos, né? Até a rede social é importante. Eu peguei uma época boa do Instagram, quando não tinha isso de engajamento. Pago, O negócio era patrocínio. livre. Você postava, as pessoas viam, chegavam até você. E isso ajudou muito. Então, quando a pessoa vai, pesquisa o seu nome e vê como você trabalha e o que você faz acontece, porque eu falo que tem essa diferença também. Você mostra o projeto, mas você mostra que a coisa está acontecendo. Não é só imagem e isso. Essa não seria fácil. Então, isso a pessoa sente-se segura. E todos os clientes que me procuram de fora, eu faço uma reunião de orçamento online.
Obviamente que eu tenho um filtro que a gente... Primeiro eu mando uma proposta inicial e tudo mais, mas eu me coloco à disposição para conversar com esse cliente. É 1 hora de conversa. E aí eu me programo e falo com cada um. Obviamente que é mais fácil eu fechar em Cuiabá. A cada, sei lá, 10 clientes que eu atendo em Cuiabá, vamos colocar numa média assim, de cada 3 clientes que eu atendo em Cuiabá, 1 fecha. A cada 10 clientes que eu atendo fora, 1 fecha. 10%. Então eu preciso trabalhar muito mais para os de fora. Mas isso é um processo que está crescendo. Porque a cada vez mais eu vou trazer para vocês aqui o que está acontecendo lá fora. E pasmem, lá fora, eu falo assim, eu tenho uma obra em Brasília, por exemplo, que o cliente me mandou a obra. Cara, o trabalho lá muito melhor do que algumas obras que eu vi em Cuiabá. Tá do lado. Ou seja, o cara tá longe, mas tem profissionais qualificados ali na região e tudo mais. Porque a gente tem esse problema na construção, né? É difícil achar mão de obra qualificada. A mão de obra não acompanha a tecnologia dos materiais. Isso é uma grande realidade. Só que o Raj sempre mostrou tudo. Às vezes eu posto obra, vem gente criticar, mas que obra bagunçada, tá ok, gente, mas foi a realidade que o cliente conseguiu contratar. Eu não, deixo claro, não sou construtor, eu não faço acompanhamento de obra hoje, isso já tem uns bons anos. Então eu sempre mostrei os processos, sempre mostrei montando, sempre mostrei a realidade, eu nunca camuflei, mais uma diferença do meu trabalho. Isso virou uma novela. Às vezes eu postava uma casa instalando lá um revestimento. E lembro até hoje, uma das fachadas lá no Mata, eu postando o pessoal instalando esquadria. Aí uma das gerentes da loja falou assim, Raj, não posta ainda, tá tudo bagunçado, não sei o quê. Eu falei assim, não, mas tá bonito aqui o ângulo que eu tirei a foto, tá mostrando aqui instalando o revestimento e você colocar na porta. Se você voltar lá no meu Instagram, Florais da Mata, quadra 15, lote 15, não esqueço. Florais da Mata, tem um boom na foto, mas curtida, comentário e tudo mais. Aquilo ali gerou um engajamento e foi indo. Então eu falo assim, tudo virava um capítulo de novela. Os clientes perguntavam para mim, Raj, como que tá aquela casa que estava fazendo assim, terminou? Aí eu, já vou lá, vou voltar lá e vou fazer o vídeo. Então tudo isso foi contribuindo para criar essa imagem nossa, para passar essa credibilidade para o cliente que está lá fora, para fortalecer a gente ali, porque eu fui aprendendo com os meus erros. Eu falo hoje, a gente continua numa constante evolução. Eu costumo não errar aquilo que eu já vacilei ali atrás, né? Mas ainda tem muita coisa, tem muito chão pela frente, então a experiência conta muito. Quem constrói 2 vezes sabe. Ele já vem falando assim sempre. Eu fiz um quarto que não estava tamanho legal. Eu fiz 5 banheiros, hoje eu quero 4. Eu fiz sobrado, agora eu quero 10. Eu quero mais. Experiência, gente. Isso é fundamental. Entendeu? Então, assim, isso tudo foi contribuindo para que as coisas, né, estivessem... A gente tá nesse patamar que a gente está hoje. Tem muita coisa para melhorar? Tem. Eu não sou perfeito. Jamais. Só que, assim... A gente está sempre buscando inovar, mostrar mesmo uma coisa diferente, criar trazer processo novo, né? Trazer produto novo. Então isso é muito legal. E aí que nem a gente estava falando, você falou da Easy. Esses clientes de fora eu acabo não conhecendo. Mas em compensação, quando juntou a minha sede por viajar e a parceria dela, a gente busca sempre viagens que estão relacionadas à arquitetura. Essa é a minha grande paixão. Então, como eu falei aqui no começo, civilizações pré-incas, egípcios lá que a gente foi para a Jordânia, foi para o Tiwanaku, na Bolívia, que tem também, são pré-incas. Gente, quando vocês analisam aquela arquitetura, aquilo ali é um legado, né? Olha quantos anos passaram naquilo ali, né? E você vê que hoje a nossa arquitetura, se você criar uma relação, você hoje constrói uma casa. Para quantas gerações essa casa vai passar? A gente estava conversando... A gente estava conversando era uma viagem isso. 100 anos as pessoas vendo das Vocês já pensaram, hoje, gente? Você faz ali um projeto que saiu do seu... a arquitetura é maravilhosa. Você vê como que ela é maravilhosa. Você cria um desenho, uma planta, um croquis, de acordo com o que o cliente vem com as suas necessidades. Aquilo ali passa para o profissional de interiores, que cuida dos detalhes, vem para o engenheiro, que cuida da estrutura, e vem o construtor e levanta aquilo ali. Aí você começa a ver, sai da fundação, cria uma estrutura, depois vem os acabamentos, tudo lindo, maravilhoso. Ali vai um lar, vira um lar.
Aquele lar nasce ali um casamento, geralmente são pessoas novas. Muita gente que procura a gente é a primeira construção. Aí a esposa nem tá grávida ainda. Você vai vendo, a família vai crescendo. Agora raciocina comigo. Eu tenho 13 anos de mercado. A gente tem ali casas ali, né? Hoje não passam ali de 13 anos, né? 20, 50, 100, 300, quanto tempo vai durar aquilo ali, né? Pode acontecer um apocalipse, sei lá, e aquilo ali virar ruína. Aí foi o que a viagem que a gente está conversando ontem. Olha a minha viagem. Amanhã, depois, né? Sei lá, daqui 1000 anos para frente vai chegar alguém e vai ver aquelas ruínas. Olha, eles moravam em condomínios, assim, fechados. Aqui. Aí já pensou se ele vê lá um escrito lá, olha só, um tal de Raj que fez isso aqui. Cara, eu fico imaginando, cara. Eu queria marcar, assim, saber que as coisas, né, foram feitas para durar. Então é uma obra de arte concreta ali, né, que fica para as pessoas certeza, e passa de geração. Sem dúvida, é o que a gente olha faz. Como que é linda a profissão, né, cara? Arquitetura. Ela deixa um legado. Deixa legado. É o que muda o mundo, né? Exato. O que muda o mundo externo do que você vê é a arquitetura. E aí os construtores, né, esses caras, eu falo assim, quando eu encontro um construtor de prédio, eu falo, cara, vocês são muito corajosos. Né, gente? Porque os caras levantam torres aí que, pô, tá ali. Várias vezes eu olho para um prédio e falo assim, cara, quanto tempo será que ele vai durar? Porque você vê hoje prédios, nossa, esse prédio aqui de 1920, Rio de Janeiro. Vamos falar do Brasil, tá? Não vamos falar. Porque se a gente for pra Europa, França, pô, tem prédios de não sei quantos anos, castelos que estão lá. Mas a gente falar do nosso Brasilzão, você vai pro Rio de Janeiro, que tem aqueles prédios mais antigos, um tempão, aí você olha, eles estão lá e eles não. Ninguém vai mexer ali. Ninguém vai mexer na orla de Copacabana. Né? Vão fazer revitalizações e tal, mas ninguém pode nem desmanchar aquelas coisas que estão lá. E o que nós estamos fazendo hoje é isso. Uma coisa importante que você falou aí, a transformação do cimento pro lar, né? É justamente o que a gente faz. Nós aqui do móvel, a gente entra bem nessa hora, quando a caixa cinza vira um lar. Quando a gente coloca o nosso produto, porque o cliente ele pode mudar só com as bancadas, se ele quiser. Às vezes, sei lá, acontece por algum motivo, o cara fechou a casa, colocou as bancadas, ele muda, coloca uma arara lá, mas ele precisa de alguma coisa ligada a móvel. Sim. De cama, isso, aquilo, básico. Depois ele vem o mínimo, aí os armários, cozinha, e aí a casa vira chave. Aí vira um lar mesmo, que as pessoas vão viver lá dentro. De chave da pessoa, né? Vão trazer o amor, vão trazer a felicidade, a tristeza, né? O que se vive dentro de uma casa. Aquela história, né, que se vive entre quatro paredes, é justamente isso, né? Dentro de uma casa se vive uma coisa muito louca. Tem famílias que elas mudam para uma casa e elas vivem a vida toda lá. Né? Hoje, graças ao que mudou, condição financeira, a gente atende clientes que fazem uma, depois vendem, fazem a outra, outros pegam o gosto, fazem para vender, né, e tal. Então, assim, a gente trabalha para os clientes que têm uma realidade diferente, mas tem pessoas que o sonho delas é a casa. E o brasileiro tem isso dentro dele, é enraizada a coisa de ter a casa. O sonho da casa. E é seguro, né? Hoje, você vê, independente do que o país passe, a pessoa ela quer ter uma coisa legal para ela investe naquilo, ela quer ter uma casa bonita. E não só bonita, mas funcional. Hoje os terrenos estão cada vez menores. Você tem casas menores do que antes. Sim. Mas elas são funcionais. Aí entra eu falo, né? A gente tentar evoluir sempre para fazer a melhor planta possível. Você fazer um espaço otimizado, um espaço confortável. Aí entram os móveis planejados para justamente, né? Se encaixar tudo, ficar aquela casa agradável, porque ali realmente é o seu cantinho, né? E então, a gente oferecer qualidade de vida, né, para as pessoas, porque acho que a gente em algum momento não percebe o quanto que um móvel realmente, uma casa bem arrumada, ela vai te oferecer qualidade de vida. Sim. A ordem é uma coisa, tudo que fica organizado é uma coisa que traz mais suavidade para o nosso dia a dia, né? A nossa mente funciona melhor quando a gente está num ambiente mais organizado. Sem dúvida. E móvel, a gente vende mais do que isso, né? Móvel, madeira, MDF, eu vou falar isso sempre. Hoje a gente precisa olhar com outro olhar, os empresários. A gente vende, isso aqui é commodity, né? Madeira, armário, cozinha. O que nós temos que oferecer para as pessoas é serviço, é humanidade, é cuidar do cliente, é cuidar desde a parte de quando chega um projeto aqui, você entender o que o cliente está buscando. Não é só o que parece ser, é o que é. Você falou muito aí de conhecer o cliente. Vai lá no meu cliente, conversa com o meu cliente. É o que eu falo sempre aqui. Você tem que se aproximar das pessoas. Você tem que gerar o link, a conexão.
quando você faz isso, muitas vezes, antes mesmo de você apresentar um projeto, apresentar um orçamento, seu negócio já está fechado. O negócio vai só fazer parte a partir dali. A partir do momento que você cria essa conexão com a pessoa, que ela entende que você está ali para cuidar dela, para cuidar da casa dela, para fazer isso direito, tudo muda. Essa semana eu tive uma cliente, uma profissional, que o projeto dela veio para cá, ela comprou uma casa pronta, e lá no meu condomínio. E aí eu bati um papo com a cliente, ela super preocupada com o orçamento, o tempo todo falando de orçamento, eu falei para ela, faz o seguinte, antes disso, posso visitar a sua casa? Aí ela falou, nossa, mas você vai fazer o quê lá? Não, deixa eu fazer uma visita. Aí ela disse, eu tô saindo da casa, dá um pulinho aqui. Aí eu fui na casa, bati um papo com ela. Ok, entrei na casa, saí, ela me deu a senha da porta. Qualquer coisa que você precisar, sua equipe precisar, você já pode entrar na casa. Aí eu fiz questão de fazer uma ligação de vídeo com a minha galera aqui. Falei, olha gente, nós nem apresentamos o orçamento, a gente nem apresentou o projeto. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aí eu liguei, sabe, a senha da casa e entrei na casa. Falei, é isso, é nisso que a gente tem que trabalhar. Agora, nós só vamos acertar o projeto. A gente vai ajustar o móvel aquilo que ela precisa, a gente vai ajustar o orçamento aquilo que ela está disposta a investir, e a gente vai fazer o negócio porque a gente está cuidando da casa dela. Essa preocupação, esse passo na frente que a gente tem que dar, né? Então, para nós aqui, principalmente a gente que vende produto, né? Que vende produto, que junto com o serviço ainda tem a matéria-prima, e depois tem a entrega, tem o pós-venda. O nosso negócio é um negócio... Nós entramos na casa quando o cara já está lá cansadão, às vezes 1 ano e pouco de obra, está estressado. É difícil. E o nosso produto também é uma engenharia. A gente precisa de medida, de ajuste, e às vezes uma coisa... A gente tentou compatibilizar, mas ainda escapou alguma coisa. Então nós tentamos fazer todo esse processo, tomar cuidado em cada detalhe, sabe? E é o que você falou, né? A gente vai aprendendo com os erros, exatamente. vai criando novos procedimentos para a gente lidar com os problemas que a gente já teve. Porque errar em algum momento, todo mundo vai errar, mas a gente tem que buscar sempre melhorar, né? E não cometer os mesmos erros, né? E buscar pessoas. Eu vi uma publicação, tem até salva aqui no meu celular, lá desses programas de casas americanas, que todo mundo é viciado e fica vendo, né? Irmãos à obra, né? Tá certo? Irmãos à obra. Eu tava vendo uma reportagem que eles sofrem infinitos processos. Só mostram uma coisa boa, mas, gente, a realidade de obra é essa. Tem muita gente envolvida, muitos fornecedores, muita coisa. Então o cliente se desgasta muitas vezes durante o processo. Sim. Aí vem aquelas pessoas, às vezes, no Instagram, fazer propaganda só do bonito, falando que você pode contratar uma construtora topíssima, que não vai ter problema nem nada. Gente, mas não é a realidade de todos. Então é aquilo que eu falei para vocês aqui. Eu mostro tudo que eu posso, que está ao meu alcance, eu vou ali e mostro. E muitas coisas, às vezes, não tão longe da perfeição. E assim, o cliente às vezes está ali passando por muito perrengue. Tem cliente ali que tá... Então realmente isso é desgastante. Mas eu falo, não tem um cliente que depois no final fale assim, me arrependi no geral de ter feito. Na pior das hipóteses, ele vende a casa, recupera, ganha e constrói 2 depois. Essa aqui é a verdade. Então é satisfatório depois. E o que você falou, Bárbara? Vai no cliente, quando eu tenho oportunidade, eu converso com o cliente e falo bem assim, eu faço uma pergunta que às vezes dói ouvir. Eu pergunto bem assim, o que você não gostou na casa e o que você faria diferente? Às vezes ele vai falar, meu banheiro não ficou do tamanho que eu queria meu closet maior, eu não faria churrasqueira assim. Cara, isso é construtivo. Aí eu traço um parâmetro, porque às vezes um não gosta, o outro gosta. Né? Então a gente vai traçando um parâmetro. Mas isso é importante para a gente construir e a gente falar assim, isso eu não faço mais. Porque, gente, eu não moro em todas as casas que eu projeto. E às vezes a gente vem com umas ideias, às vezes mirabolantes, que depois você para pensar, eu tenho um feedback do cliente que aquilo ali não é funcional. Eu estava vendo agora há pouco um vídeo que apareceu no meu celular falando do box até o teto. Eu acho lindo o box até o teto, mas eu não tenho. Aí a pessoa estava reclamando da limpeza. Em compensação, outros comentários falavam assim, essa pessoa não conhece um rodo com bucha e um negócio para não ter que subir para lavar. São dois gostos diferentes. Exatamente. Mas aí você tem que traçar um parâmetro e falar assim, eu estou agradando mais ou estou desagradando? Será que eu projeto um box até o teto ou não? Fica depois aí para o pessoal comentar nos comentários, box até o teto ou não? Isso é um exemplo. Um exemplo. Então, assim, é uma autocrítica que a gente precisa. Então, às vezes dói. Às vezes tem cliente que fala, nossa, maravilhoso, estou apaixonado na minha casa, isso é gratificante.
mas você também tem que escutar o que não é legal. Com certeza. Entendeu? Não, e faz super parte, né? Aqui no nosso processo, então, nós aqui de Goiânia, que a gente está... Hoje a gente, de loja aberta, 6 meses. 6 meses. De loja realmente funcionando 6 meses. E nós estamos entregando os primeiros negócios dessa nova fase. É um processo assim que ele dói mesmo. Ele dói mesmo. É um processo longo. Ele é muito satisfatório, mas ele dói mesmo. É um processo que você tem que ter um cuidado gigante. As coisas estão chegando, as nossas primeiras obras novas, as primeiras obras dessa nova gestão, dessa nova de Fratelli estão chegando agora. Então a gente está tentando fazer um trabalho totalmente diferente, muito focado no cliente, muito focado no cliente, muito focado no cliente. E até as pessoas dentro do negócio. Né? Hoje, o negócio está pronto? Não, está longe disso, está longe de estar maduro. O nosso negócio está bem verdinho, está do verde para o amarelo, longe de estar maduro. Então, assim, é um processo de você colocar pessoas boas do seu lado. Uma coisa muito importante que você falou aí, cara, não é fácil. Eu também sou um cara extremamente centralizador, sempre fiz tudo, acho que, eu quero participar de tudo, eu quero tomar decisão de tudo. Eu não preciso disso, a gente precisa de pessoas que você possa confiar, que saibam que ali do teu lado e que eles vão te entender, eles conhecem aquilo que o time quer, que a equipe está ali, e se um dia você não estiver jogando, o time continua. Né? Porque, na verdade, os negócios, eles são assim, né? A gente tem que criar os negócios para que eles se perpetuem, e não para nós. Nós não sabemos quanto tempo a gente fica por aqui, né? Então eu acho que esse é um processo mesmo, longo e de amadurecimento, e nós temos muito tempo, inclusive, para desenvolver isso, porque somos meninos. Eu acho que a gente é menino, nossa, tem tanta coisa para nós fazermos aí ainda, sabe? Eu falei, contribui muito para a gente conhecer por esse mundo aí. Com certeza. É fantástico. E agora, a gente não vai contar aqui, mas já fazer coisa boa aí. Não é só casa, não. A gente tá fazendo bairro fora do Brasil. Coisa gigante, né? Um projeto em Porto Rico, que eu já vou estar publicando para vocês o condomínio. Então, assim, são aqueles passos profissionais que, antes de tudo, são satisfatórios para mim por saber que a gente está chegando cada vez mais longe. São novos desafios. E é isso, é legal a gente poder mostrar a arquitetura brasileira, né? Mostrar o que a gente faz. Que não é qualquer coisa. Isso admira. O pessoal lá de fora, como você comentou, Dubai e tudo, eles estão voltados para cá. Eles estão vendo o que a gente está fazendo e é diferente. E estão levando para lá. As grandes empresas brasileiras hoje estão lá, profissionais estão lá. As principais empresas do nosso ramo de interiores, falando assim, decor, móveis soltos, móveis planejados e tal, elas já estão, e as que não estão vão abrir, e as que não vão abrir estão de olho. Então, assim, é um lugar que assim, a galera está realmente voltada e tem muita coisa boa para o Brasil estar lá, né? Obviamente, inclusive essa questão do próprio dólar, é muito interessante você fazer negócio. É muito interessante você fazer negócio para lá, levar o produto em real e vender em dólar hoje. Então, o câmbio, aonde às vezes ele atrapalha, em outros momentos ele ajuda. E esse é um momento muito importante, né? Então, e a gente agradece vocês, né, por tudo, pela amizade, pelas dicas que você sempre me deu, pela sementinha aí do Interiores que está só crescendo esse projeto nosso. Jogamos adubo esse final de semana, né? Jogamos adubo esse final de semana para coisa boa, melhor ainda. Muita coisa legal. E a Isa e eu, né, a gente é muito grato em poder contar muito com vocês. grata. E que nem a gente falou, né, vai ter que ter um segundo momento aí para quem quiser ouvir as experiências de cada viagem que a gente tem. Isso é legal. E realmente são bem construtivas, como eu falei. Esse vai ser longo. Vocês lá em Cuiabá pra gente fazer a versão 2 lá. Vamos sim. Muito, muito obrigada mesmo. É uma honra receber vocês aqui. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, no nosso coração. No nosso também. São realmente grandes amigos que a gente gosta muito de ter por perto. Obrigada por mais uma vez por estarem aqui com a gente, por sempre lembrarem, né, e sempre buscarem manter essa ligação nossa aí. Obrigada a vocês. Obrigada pelo convite, pela estadia, né? Tudo maravilhoso. Boa viagem. Aproveite. Já começa a nova. Curta muito, gente. Obrigado, viu? E galera, para vocês acompanharem aí nosso Sexta Pod, tá? Os Instagrams dessa galera toda aqui, do Rage Arquitetura, Rage Interiores, Pilateria, de Fratelli Goiânia. E a gente espera vocês no próximo, porque Sexta pode. É isso aí.